E vem saber algumas curiosidades sobre o personagem do Buzz Lightyear. E agora, em 2022, está chegando nos cinemas o filme Buzz Lightyear. Filme esse baseado no famoso brinquedo que ganhou o mundo através do filme Toy Story. Mas diferente do que acontece no filme Toy Story, que ele é um brinquedo que ganha vida e vive sua aventura com os outros brinquedos no quarto do Andy, aqui ele contará a verdadeira história, a aventura que é a inspiração para a criação do boneco dentro do universo de Toy Story, que é ele vivendo suas aventuras no comando estelar, onde ele vai mostrar como ele era realmente um astronauta. Um filme onde vai esquecer totalmente essa parte dele ser um brinquedo e realmente contar como se ele fosse um patrulheiro espacial. E por causa disso, eu resolvi trazer algumas curiosidades sobre o personagem para comemorar a estreia desse grande filme que está chegando nos cinemas. E a primeira curiosidade que eu trouxe sobre ele seria envolvendo o seu nome, porque o nome do filme será Lightyear e o nome do personagem é Buzz Lightyear, nome hoje que é muito conhecido mundialmente. Todo mundo conhece o Buzz Lightyear, esse nome é conhecido por todos, mas originalmente esse não seria o nome do personagem, algo que inclusive é muito comum. Quando você está fazendo um projeto, muita coisa muda, muitos nomes mudam, muitas ideias mudam, e o Buzz não foi diferente. A primeira ideia de nome que tinham para ele era Lunar Larry, em homenagem, obviamente, aos astronautas que sempre pisaram na Lua, por causa disso do Lunar. E o Larry seria o nome mais comum, por isso que escolheram o Larry. Mas esse nome não foi pra frente e eles resolveram escolher outro nome. Desse outro nome que eles também tiveram ideia, não foi o Buzz Lightyear ainda, foi o Teeny, em homenagem ao curta Teeny Toy. Pra quem não sabe, antes da Pixar ser a grande Pixar, a grande criadora de animações que mudou a vida de muita gente e influenciou muito a vida de muita gente, ela era uma empresa que trabalhava com uma tecnologia que o mercado não trabalhava. Eles criavam a animação através de computador, através do 3D e da computação gráfica, coisa que nenhuma empresa usava na época e que muitos achavam impossível acontecer e fora da realidade. A Pixar veio e construiu pequenos curtas para mostrar como aquilo era possível, como tudo que eles pensavam poderia sair da caixinha. E com isso eles criaram uma história que se chamava Teeny Toy, alguns curtas de um personagem chamado Teeny Toy, que era a mesma história que envolve o Toy Story. É a história de um boneco chamado Teeny, onde ele ganha vida e ele vive aventuras ali naquele quarto que ele está vivendo. Isso foi revolucionário para a época, revolucionou tanto a parte tecnológica como na forma de se fazer animação a partir dali. O filme ainda ganhou o curto ainda ganhou várias premiações e foi ovacionado por muitas empresas. Dessa forma, vendo que isso dava certo, a Pixar percebeu que eles poderiam fazer a primeira animação em longa-metragem usando essa tecnologia. E através disso, eles lançaram o primeiro filme chamado Toy Story. Então, por isso que até inclusive se você rever o primeiro Toy Story hoje, você acha que a animação está um pouco ultrapassada, um pouco obsoleta, você pode pensar nisso, os traços não estão bem feitos, mas reflete, tem que refletir sobre isso quando você vai analisar o primeiro Toy Story. É a primeira animação de todas a usar essa tecnologia tão diferente, tão difícil, por isso que parece isso. Mas aí o Teeny Toy, ele foi a grande inspiração para o filme do Toy Story, porque a base da história é a mesma. Então o nome do Buzz Lightyear seria em homenagem a esse personagem que praticamente é um dos fundadores da Pixar, pode-se dizer assim. Então, não deu certo, eles também recusaram e resolveram usar o nome de Buzz Lightyear. Mas se cada um desses nomes tinha um motivo para existir, por que eles escolheram Buzz Lightyear? Buzz Lightyear é em homenagem ao astronauta do Apollo 11, Buzz Aldrin, que é o segundo homem a pisar na Lua. Então eles meio que misturaram o Lunar Larry com o Teeny, não o nome, mas sim a inspiração que ele tinha nos dois, e colocaram ali em homenagem ao famoso astronauta que pisou na Lua. Além disso, não é só o nome do Buzz que seria diferente, o seu visual também seria bem diferente do que a gente está acostumado. Hoje em dia, a gente está completamente acostumado e já é clássico pensar naquele uniforme do Buzz, que é o uniforme branco, com alguns detalhes em verde, azul, tem um ponto ou outro vermelho, mas o destaque é o branco e um pouco do verde. A gente está acostumado completamente com esse visual, mas originalmente eles também não queriam esse visual. Eles queriam que o Buzz fosse vermelho, que o seu uniforme fosse totalmente vermelho. E não foi só que eles queriam, tem storyboard mostrando ele vermelho, e eles fizeram um teste em CGI, usando o personagem do Buzz em tela, para ver
como ele iria funcionar. Todo personagem recebe isso quando você faz em computação gráfica. Você coloca o personagem em computação gráfica, faz as movimentações dele para ver como funciona, para ver se funciona bem em tela ou não. É como se fosse, por exemplo, um teste de figurino para atores reais. Eles testam os figurinos para ver se eles encaixam em cena ou não. No caso do Buzz, eles testaram e eles perceberam que o uniforme vermelho, ele não estava indo muito bem em tela, porque ele não combinava com os cenários e ele também não se destacava como deveria. Por isso eles tiveram que mudar. A falta de destaque na coloração fez com que eles mudassem o uniforme de vermelho pro clássico que a gente conhece hoje. Eu até tô deixando algumas imagens passar aqui, que tem, não sei se eu encontrar, porque é bem difícil de encontrar, o teste ou apenas algumas imagens mostrando como era a ideia do Buzz com o uniforme vermelho que eles tinham. Vale destacar também que um dos fatores que provavelmente fez eles mudarem isso como eu falei, esse era o primeiro filme com esse tipo de tecnologia. Pode ser que na hora que eles foram fazer o filme e colocaram a imagem, estava muito estourado, eles não estavam muito acostumados a mexer com a tecnologia e não deu certo. Se Toy Story fosse lançado hoje com uma nova tecnologia, com essa tecnologia de CGI 100% já inserida no mundo das animações, talvez o uniforme vermelho aconteceria, porque é mais fácil de você utilizar, mudar o tom e dessa forma criar o uniforme que eles querem. Naquela época isso era impossível. Outra coisa que também era bem diferente seria a dublagem. Pra gente que é do Brasil, está acostumado com a excelente, maravilhosa dublagem do Guilherme Briggs fazendo o Buzz Lightyear. Mas, nos Estados Unidos, quem faz a voz dele, que também é excelente, é o Tim Allen, um ator muito conhecido. Mas ele não foi a primeira opção para viver o nosso querido personagem Buzz Lightyear. Na verdade, teve 3 opções que vieram na frente dele. O primeiro era o ator do momento, o ator da época, o ator mais querido de Hollywood nos anos 90, Jim Carrey. Jim Carrey já estava fazendo muito sucesso porque ele já tinha feito Debbie Lloyd, já tinha feito Ace Ventura. E para provar como ele estava na crista da onda da época, Jim Carrey, um ano antes de lançar Toy Story, tinha lançado o filme O Máscara, para mostrar como ele estava em alta. A Pixar tentou de tudo para colocar ele nos seus filmes, porque eles sabiam que a Disney já estava usando esse mecanismo e a Pixar também resolveu entrar com esse mecanismo, mesmo a Pixar não sendo da Disney ainda, que era tentar chamar atores famosos e grandes para poder fazer parte do filme e na divulgação atrair mais público. Tanto que quem faz a voz do Woody em inglês é o Tom Hanks, para mostrar como ele já tinha essa ideia. O Jim Carrey não chegou num contrato e ele não assinou para fazer o Buzz, mas eles foram para outras opções. E nenhuma das outras duas opções também aceitou. Nem o Chevy Chase e nem o Billy Crystal. E olha só, tem até uma coisa muito curiosa. Depois que saiu o filme do Monstro S.A., o Billy Crystal deu uma declaração anos depois, falando que depois que saiu o filme do Toy Story, na verdade, o Billy Crystal deu uma declaração anos depois, falando que o maior arrependimento da sua carreira foi ter recusado fazer o Buzz Lightyear, porque ele viu como o filme era um sucesso e como todo mundo amou o personagem. Ele se arrependeu tanto que logo depois a Pixar chamou ele de novo e de primeira, sem saber que era nada do projeto, ele já aceitou fazer um outro projeto da Pixar. E aí sim, o Monstros S.A. Ele aceitou fazer o Michael Wazowski. Ele é a voz original do Michael Wazowski lá nos Estados Unidos. Então ele recusou o Buzz, mas em compensação pelo menos caiu um excelente e também clássico personagem da Pixar, que é o Michael Wazowski, e ele compensou esse erro que ele tinha feito anos atrás. E aí, dado que esses 3 não aceitaram, eles chegaram no Tim Allen, que também é um ator gigantesco em Hollywood, tem muitos filmes. Eu vou até deixar alguns filmes clássicos dele passando aqui, para mostrar como você provavelmente, mesmo sem saber, já viu vários filmes do Tim Allen. E essa foi a definição deles. Além disso, outra coisa que também seria bem diferente e é uma curiosidade bem interessante sobre o Buzz, na verdade não é nem sobre o Buzz, mas é sobre um dos filmes da franquia Toy Story, Toy Story 3. Toy Story 3 talvez é um dos filmes mais queridos da franquia. Todo mundo fala que se emocionou vendo o filme, eu me emocionei vendo o filme. É um filme bonito, bem escrito, com um excelente roteiro, com excelentes personagens e um dos melhores vilões da franquia, se não o melhor. Mas aí entra um grande detalhe. Originalmente, quando estava acontecendo o Toy Story 3, estava uma bagunça na Pixar, porque a Pixar e a Disney estavam em alguns conflitos e eles estavam pensando em romper, porque depois que lançou o Toy Story 1, a Disney comprou a Pixar e ficou anos com ela. Lá para metade dos anos 2010, quando foi lançar o Toy Story 3, a Disney e a Pixar estavam num momento de crise, onde estavam pensando em separar, então vários roteiros apareceram. E um dos roteiros que quase foi aprovado era um roteiro envolvendo o Buzz como protagonista, e era assim a história. O Buzz teria um defeito, e esse defeito faria com que o Andy e a sua mãe usassem aquela coisa de você trocar o produto. Você manda o produto e eles mandam um novo para você. E o Buzz Lightyear será mandado direto para sua fábrica original de volta.
e com isso ele iria para Taiwan. E o Woody e os outros brinquedos, eles iriam para Taiwan atrás dele tentar salvar o seu grande amigo, o melhor amigo do Woody. Só que aí você para pra pensar, ainda bem que não aconteceu essa premissa. Não que ela fosse ruim, mas o outro filme é tão interessante, tão bem feito, com uma ideia tão boa, um roteiro tão bem escrito, que quando você para pra refletir nesse roteiro de Toy Story 3 que eles pensaram com o Buzz Lightyear, seria praticamente uma repetição de Toy Story 2, que seria essa ideia de roubar um boneco e eles vão tentar salvar ele de novo. Então ainda bem que não deu certo, porque assim eles conseguiram, pelo menos, trazer uma premissa nova, original e que mudou e que foi perfeita pra franquia. Diferente do que seria uma coisa só repetitiva. Outra coisa, curiosidade super interessante, é para mostrar como o Buzz é talvez o personagem de Toy Story que mais fez sucesso. Na verdade, ele é, com toda certeza, o personagem de Toy Story que mais fez sucesso. Porque logo depois que lançou o primeiro Toy Story, lá eles ganharam o Toy Story 2, isso aqui antes de lançar o 3, no começo dos anos 2000, lá para 2004, o Buzz ganhou a sua série própria, chamada Buzz Lightyear, o Comando Estelar, onde uma série que teve 4 temporadas para provar quão grande é esse personagem. E era uma animação que passava no Disney Channel, tem muitos episódios, 4 temporadas não é pouco, e mostrando qual é a sua força. Depois da história ganhou vários curtas, e agora, em 2022, o Buzz Lightyear vai ganhar, como eu já falei lá no começo do vídeo, vai ganhar mais uma animação. Ou seja, muito tempo depois, ele continua sendo um personagem que ainda vende bastante. Ainda vende tanto a ponto de ele conseguir um filme solo contando sua aventura longe dos brinquedos. Mostrando sua força, porque ele não precisa daquela estrutura de Toy Story para sobreviver. Ele sozinho consegue sobreviver e trazer muito público, por isso que ele vai ganhar um filme solo. E por isso também que dá até pra ver, eles até colocaram ele de uma forma mais real, porque quem vai fazer o personagem é o Chris Evans. O Chris Evans vai fazer o personagem, a voz dele. Nesse caso, então, o Tim Allen, outra curiosidade, não irá fazer a voz do personagem no novo filme Lightyear. E no Brasil também vai mudar, porque quem faz a voz desde sempre é o Guilherme Briggs, e quem vai fazer a voz dele nesse filme vai ser o Marcos Mion. E aí estão algumas curiosidades de um dos personagens, se não o personagem mais famoso da Pixar. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual a sua opinião sobre o personagem Buzz Lightyear? Ele é o seu personagem preferido de Toy Story? Qual é o seu personagem preferido da Pixar? E responde aqui embaixo se você já teve algum boneco do Buzz. E eu volto no próximo vídeo.